Oi, amigos! Eu sou a Chay e hoje falaremos sobre vocação matrimonial. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack, @umdiadecadavez. Lá no Substack, postei recentemente um texto sobre a felicidade e a felicidade com Santa Teresinha. Um grande testemunho e exemplo de vida. Bom, mas vamos falar sobre a vocação matrimonial porque muitas pessoas me pediram, principalmente homens. Muitos homens falaram para mim, olha, eu tenho uma certa dúvida se eu quero seguir a vocação do matrimônio ou se eu recebi um chamado para ser padre. Mas eu não sei, assim, eu não sei qual é exatamente a minha vocação, eu não sei o que fazer. Olha, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é uma coisa que para mim é muito óbvia, mas para muitas pessoas não é. E muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas chegam para mim, pessoas que não são católicas, chegam para mim e falam assim: "Poxa, Chay, eu não sei por que os católicos têm essa questão de não poder se casar. Por que ele não faz igual o pastor que pode se casar? Por que não pode? Por que vocês não podem se casar?" E eu sempre digo para as pessoas que o homem que foi chamado ou que decidiu ser padre, que tem essa vocação, não são homens que abandonaram o casamento ou a ideia, a vocação do casamento para ser padres. Não é. São homens que, em sua maioria, pelo menos, já não tinham a vocação do casamento, mas tinham a vocação do sacerdócio. As pessoas acham que, nossa, para ele ter sido padre, ele teve que abandonar a ideia de ter uma família. Mas, na verdade, a maioria desses homens não tiveram esse abandono porque já não queriam ser padres. Eu sei que pode parecer óbvio, mas tem muita gente que não quer se casar. E não é porque não quer se casar, simplesmente porque não se vê nessa estrutura de sociedade. Então, muitas pessoas vão escolher pelo celibato, muitas pessoas vão escolher pelo matrimônio, outras pessoas vão escolher a vocação sacerdotal, mas uma das coisas que as pessoas precisam entender é que a pessoa não foi ser padre porque ela não conseguiu se casar. A pessoa se tornou padre porque essa era a vocação dela. Entende? Não é que ela abriu mão de uma coisa, é que isso aqui sempre foi a prioridade. É isso que precisa ficar claro para as pessoas. Então, assim, não precisa sentir pena de quem é padre. Porque assim, o que eu ouço da maioria dos padres, não só pessoalmente, mas até virtualmente, o que eu mais vejo são homens que, se não fossem padres, na maioria das vezes, eles não se casariam. Então as pessoas têm muito aquela coisa de, mas se ele não fosse padre, ele ia se casar, ele ia ter filho. Quem disse? A maioria dos homens que são padres não seriam casados mesmo que não fossem padres. Porque não é essa a vocação deles. Eu, inclusive, conheço vários homens que nunca se casaram porque nunca quiseram se casar e também não se tornaram padres, se tornaram celibatários. Entende? Eu sei que o caminho do casamento é um caminho óbvio para muita gente, mas para muita gente também não é óbvio. Para muita gente, o óbvio é outro caminho. Entende? Então, assim, dizer que um homem não pode ser marido e não pode ser pai porque ele tem que ser padre é a mesma coisa que dizer que uma mulher não pode ser mãe porque ela é freira. Não, gente. Ela escolheu ser freira porque essa era a vocação dela. Mas como que eu vou saber se eu tenho a vocação para o matrimônio? Abertura à vida. Não tem como um católico querer o matrimônio sem querer a maternidade e a paternidade. Ele pode
até não ser pai ou não ser mãe por uma questão fisiológica. Nem sempre Deus manda crianças para todos os casais. Então tem pessoas que por uma questão, fisiológica simplesmente não podem ter. Mas são pessoas que são abertas à vida. São pessoas que têm o desejo de ter filhos. Então, se você tem o desejo de ter filhos, você tem o desejo do matrimônio. Uma coisa implica na outra. Então, para o católico, é impossível ser mãe sem ter a vocação do matrimônio. É impossível ser pai sem ter a vocação do matrimônio. Então, se você deseja ter filhos, se é uma vontade latente, se é uma prioridade, então essa é a sua vocação. Agora, tem pessoas que vivem muito bem sozinhas e muito obrigada. Então, essas pessoas que não têm a vontade de ter filho, que não têm a vontade de viver a dois e mais de dois, essas pessoas, elas têm a vocação do celibato. E lembrando que você pode simplesmente descobrir um pouco dessa vocação conversando com pessoas que já vivenciam. É claro que sobre casamento é mais fácil, né? Todo mundo que tem pais e tal, ou avós, tios, você vê de perto o casamento dos outros. Mas se você tá ali na dúvida entre a vocação sacerdotal e a matrimonial, seria interessante conversar com padres, tá? É claro que muitas pessoas têm dúvida sobre a vocação, mas o chamado é mais forte. Então, uma hora, Deus puxa a gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de seguir e de comentar se você já teve algum conflito sobre a sua vocação matrimonial ou sacerdotal. Me conta aqui a sua história, ou se você também teve um irmão, uma irmã, um primo, alguém que já passou por isso ou que tá ali na dúvida. Comenta, eu vou adorar saber a sua história. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.